com um manto que chega aos pés e um cinturão de ouro em volta do peito. Esta sentença pode significar que Jesus é o sumo sacerdote usando um manto comprido branco. Então, quer dizer, as características que Deus se apresenta, né? Que isso aqui vai ser comparado também com Daniel, né? Então ele estava com um manto branco, representando o sumo sacerdote. A faixa de ouro usada em torno do seu peito é também um paramento dos 7 anjos que saíram do templo vestidos do linho límpido e luzente, como as faixas de ouro em torno do seu peito, 15:6, comparado a Daniel 10:5. Portanto, o vocábulo de João descreve a dignidade e elevada posição do Filho do Homem. A dignidade e elevada posição do Filho do Homem. É aqui o versículo 14 que vai mostrar isso. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés eram como bronze extremamente refinado, como numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Então aí, a qual nesta passagem Daniel atribui a Deus, João com variação designa Cristo. Tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Então, quando ele vai falar aqui dos cabelos brancos, né, ou grisalhos, demandam respeito e devem ser considerados como uma coroa de esplendor. Então, ele vai, existem explicações que vão dizer que esse cabelo dele, né, branco, assim, era como se fosse um platinado, né, ele vai dizer que parecia com a neve, né, branco como a neve. Então são definições que eles não chegam ao seu denominador comum. Ele fica falando que parece, né? Ele parece com isso, seu pé parece como um latão reluzente, né, como um metal nos originais, né, um metal que estava no fogo, na fornalha. Então, você sabe, quando você coloca um metal no fogo, ele vai começar a acender, né, vai começar a ficar avermelhado, né? Então, esse tipo de coisa, ele vai estar comparando, falando da aparência de Deus, né? Então, o Daniel, em certo momento, vê ele da mesma forma que o João vê, né? Só que aí o Daniel não vai colocar algumas características que o João coloca. Por exemplo, seus olhos são como chamas de fogo, isso, né? O Daniel coloca isso, né? Talvez quando... Isso é o João que coloca, seus olhos são como chamas de fogo, né? Então a sua voz como voz de muitas águas vão estar em outras referências bíblicas também, de pessoas que ouviram a Deus falar. Então, quer dizer que em Daniel ele vai conseguir falar, né, da questão da aparência de Deus ali, dos seus olhos são como chama de fogo, como se os olhos tivessem acendido, né? Como chama de fogo, porque em Daniel não vai falar nada sobre os olhos de Jesus Cristo, os olhos de Deus, né? Então, quer dizer, ele não fala nada, mas as outras características que ele fala lembra a mesma visão que João teve. Cabelos brancos, admito que a tradução bronze fino é uma aproximação, porque o grego dá um nome um metal que liga a natureza exata da qual é desconhecida. Não temos informações adicionais se João deseja comunicar que o metal está ainda na fornalha ou saiu dela. E sua voz era como o som de muitas águas. Retratamos João no litoral de Patmos ouvindo as ondas chocando contra as rochas. Em outro lugar, ele usa linguagem semelhante para comunicar a imagem da insistência do mar, que é poderosamente persistente, incansável. A passagem veterotestamentária que sublinha essa sentença é Ezequiel 43:2, onde o profeta descreve a glória de Deus e diz: sua voz era como o som de muitas águas. Essa passagem é agora atribuída a Jesus. Então, quer dizer, as interpretações é que porque ele estava perto do mar, que as águas estavam batendo, né, de lá para cá, incessantemente, né? Então aí vai dizer que aquela voz lá era
aquele som do mar batendo, né? Que acho que quem ouviu já sabe como que é aquele barulho da água, né, batendo, que vai dizer que relacionar isso, né, ao que ele ouviu, né? E só que então quer dizer que o profeta Ezequiel também, quando ele ouviu a voz de Deus como voz de muitas águas, então ele estava na beira de um rio ali, né? Porque esse muitas águas está parecendo mais uma cachoeira caindo, né? Uma voz de muitas águas. Então existem interpretações aí que elas são que são duvidosas, que elas não vão bater, né? Tem coisa que o cara fala que a água está batendo na rocha e vai dizer que ele fica parecendo até que ele teve a impressão de que a voz fosse como voz de muitas águas, porque ele estava perto do mar. E só que quando você vê Ezequiel aqui, né? Você vê que não fala nada que Ezequiel estava na beira do mar, né? E nem Ezequiel e nem, como que fala, o que eles falam isso de João é porque João estava isolado na ilha de Patmos, né? Então aí, porque ele estava na ilha, né, tinha um mar, né? Então é isso aí, mas são formas, como que fala, interpretações duvidosas, né? A interpretação mesmo é quando você vê de um texto paralelo, onde um outro profeta de Deus também viu a voz dele como voz de muitas águas, e aí você vê que já aquela interpretaçãozinha lá, que estava andando no mar, com as águas batendo na rocha, aquela interpretação cai por terra. Jesus fornece a explicação aqui acerca do versículo 16. E segurava em sua mão direita 7 estrelas, e uma espada de 2 gumes que saía da sua boca, e o seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Jesus mesmo fornece a explicação das 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos são os mensageiros de Deus designados para servi-lo nas 7 igrejas. A mão direita pode ser interpretada como uma fonte de poder e proteção. Por exemplo, ambos no Antigo Testamento falam de estar assentado à mão direita de Deus como indicativo de possuir autoridade. Por exemplo, o Salmo 110:1, Hebreus 1:3. O salmista menciona a salvação provinda da sua mão direita, ver Salmos 44:3 e 65. A expressão, pois, simboliza refúgio e segurança através do poder divino que Jesus provê para o seu povo, que o serve como mensageiro. Dele recebem autoridade delegada e podem esperar sua solicitude sempre presente. Jesus Cristo nunca esquece os seus, mesmo quando se encontram no vale da morte, como em tempos de perseguição severa, comparar Atos 7:55. Letra B. E em uma espada de 2 gumes, saía de sua boca. A imagem da espada representa simbolicamente a palavra expressa de Cristo. Essa palavra é mais cortante que a espada de 2 gumes e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ver também Efésios 6:17. A arma mais cortante do arsenal romano era a espada de 2 gumes. Mas se esse implemento lembrava a língua humana, permanece uma questão aberta. Em seu regresso, Jesus destruirá o iníquo como o sopro de sua boca, com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. Jesus luta contra seus inimigos não com as armas materiais, mas como sua espada. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais das trevas. Efésios 6:12. Na guerra, essa espada executa juízo e destrói obras do maligno. 2:12, 6, 19, 15. E ver também Isaías 11:4, 49:2. Em suma, no grego, o verbo sair é um particípio presente denotado que a palavra divina emana continuamente da boca de Jesus. Ela é constantemente ativa, protegendo os seus e provando ser destrutiva a seus oponentes. Letra C. O seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. A fraseologia deriva de Juízes 5:31, onde Débora e Baraque concluem seu cântico dizendo: assim, perecem todos os seus inimigos, ó Senhor. Os que te amam, porém, sejam como o sol, quando se levanta em sua força. Quando Mateus registra a transfiguração, ele escreve que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Mateus 17:2, comparar 13:43. João não escreve a palavra grega regular para rosto, prosopon, mas a expressão ópsis,
que no grego clássico significa aparência ou rosto. Então aqui mais uma vez a questão é que ele não é a palavra prosopon, que é a palavra grega para rosto, mas a palavra opsis, que é a aparência, né? Então não queria dizer que ele era um sol ali, né? Que vai ter os hereges que vão dizer que Jesus Cristo é o Mitra e que ele é o sol. Não, não está falando prosopon, né? Aí para desconstruir lá os falsos, né, hereges lá dizendo que Jesus e Mitra é o mesmo, né? Porque não está falando que ele era o sol, está falando que ele era como o sol, né? Tinha aparência de sol, né? Que é opsis, tá no grego, né? Versículo 17: E quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele estendeu sua mão direita sobre mim, dizendo: Não tema, eu sou o primeiro e o último. Jesus estendeu sua mão direita sobre João e lhe ordenou que não tivesse medo. A mão do Senhor tocou João para estabelecer contato físico e sua voz lhe disse que não tivesse medo. Daniel também foi tocado e ergueu-se depois de contemplar as visões celestiais. E a ele também foi dito que não temesse. Daniel 8, 18, 10, 10 e 12. Ao tocar João, Jesus dotou com energia para poder encarar o futuro. Ao mesmo tempo, ele pronunciou as palavras que eram um eco do passado: Não tema. Jesus, com frequência, ordenava a seus discípulos que parassem de temer, que estivessem no meio do turbulento lago da Galileia. Mateus 14, 27. No Monte da Transfiguração, Mateus 17, 7. Em uma viagem missionária, Atos 18, 9. Ou em custódia, Atos 23, 11. Jesus nunca abandona os seus. Nas palavras eu sou o primeiro e último, João reconheceu Jesus, que é o eu sou. Por exemplo, ver João 8,58. Jesus é também o primeiro como Criador, João 1:3, o autor da salvação, Hebreus 2:10, e o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1:18. Ele é também aquele que conduzirá todas as coisas à completação, e assim, ao ser o cumprimento de todas as coisas, ele é o fim. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que glorioso ânimo é saber que Jesus se situa no princípio e no fim da história humana e que está sempre com os santos. Versículo 18. Eu sou o que vive e o que esteve morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. E eu sou o que vive e o que esteve morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Jesus declara que é eterno, divino e a exata representação do ser de Deus. Ele é aquele que vive em contraste com todos os deuses do paganismo. Note que ele não diz que está vivo, mas que ele é aquele que vive e que possui a vida eterna. João 5,26. Ele é o doador da vida. João 6,33, 1 João 5,11. E a vida que dá é eterna. E assim, ele é o grande eu sou. João 8,58. Ele se refere à sua morte sacrificial. Jesus personifica a vida e ao mesmo tempo ele pode dizer: estive morto. Ele se refere à sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Ele fala do evento histórico quando seu corpo jazeu sem vida no túmulo e fora da cidade de Jerusalém. O contraste notável, pois aquele que é a vida permite que o seu corpo se submeta à morte. O que ele restaura é um corpo físico que sofreu morte para que jamais viesse a morrer outra vez. Daí ele exulta triunfantemente na vida e exclama: eis que eu estou vivo para todo sempre. Daniel 32:40, Daniel 4:34, 12:7, Apocalipse 4:9 e 10, e 10:6 e 15:7. É evidente que Jesus, que venceu a morte e o Hades, tem poder sobre eles e assim possui também suas chaves. Primeiro, o Apocalipse personifica a morte e Hades. 6:8, 23, 14 e 14. Em seguida, a morte é um estado e Hades um lugar. Terceiro, ainda que morte e Hades sejam forças poderosas, na consumação seu poder chega ao fim e ambos são lançados no fogo. 20:14. Por último, todas enfrentam a morte antes de Cristo voltar. Os crentes não entram
no Hades, porém adentram os portais do céu. Filipenses 1:26, 2 Coríntios 5:8. Os ímpios, porém, estão no Hades. Todos os seres humanos comparecerão perante o tribunal de Deus e serão julgados. Os santos, porém, cujos nomes estão registrados no livro da vida, estarão para sempre com Cristo. Daí, em correto interpretar Hades como sendo túmulo, pois todos voltarão ao pó. Então, quer dizer, aqui ele está dando uma interpretação acerca do Hades, né? E está falando que é incorreto dizer que o Hades é um túmulo, né? E que as pessoas que são ímpias, elas vão ir para o Hades. As pessoas que são de Cristo, elas vão encontrar com Jesus Cristo, né? Adentram os portais do céu. E a referência é Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8. Então, para quem fala contra a vida após a morte, né? Que inclusive existem seitas aí, né? Que falam que não existe vida após a morte. É bom que você veja também um vídeo meu quando eu falo que existe a vida após a morte. Versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão depois. As coisas que João viu, que são as que acontecerão depois, todas essas partes se aplicam a todas as igrejas do passado, do presente e do futuro. E assim, a presença, o que você viu, se refere não necessariamente ao tempo passado, mas à totalidade. Semelhantemente, a frase as coisas que são, que não se limita ao tempo presente dos dias de João, mas é todo inclusiva. E as palavras, o que acontecerá depois dessas coisas, implicam tudo o que ocorrerá desde o momento em que João recebeu a ordem para escrever até o fim do tempo cósmico. Concluímos que todo o conteúdo de Apocalipse é significativo para toda e qualquer igreja que já existiu em todos os séculos, que hoje existe e existirá no futuro. A mensagem do Apocalipse, pois, é de conforto e segurança para todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Então, ele usando aqui, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão depois. Então, quer dizer, que ele explicando, a explicação sobre o versículo 19 é que as coisas que era para o João escrever seriam as não só do presente agora, né? Não só as coisas para o presente, mas as coisas para o futuro. Então, Apocalipse é sim um livro para todas as épocas, por mais que aí os preteristas não queiram e digam que é uma coisa só para aquela época, mas aqui é o próprio Deus falando para ele que não só as de agora, né? As que vão acontecer agora, mas as que acontecerão futuramente, né? As coisas do futuro que você vai escrever também. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão, aqui no versículo 20, né? Em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Mistérios são segredos ocultos, de nossa compreensão, a menos que sejam explicados. Jesus elucida os símbolos das estrelas e dos candelabros. Ele declara que as 7 estrelas são anjos e os 7 candelabros, 7 igrejas. O termo anjo é comum em Apocalipse, ocorrendo 67 vezes, mas é importante dizer, mas é impossível, estou lendo errado aqui. O termo anjo é comum no Apocalipse, ocorrendo 67 vezes, mas é impossível sustentar que na literatura joanina uma dada palavra deva ter por toda parte o mesmo significado, a menos que o autor indique uma mudança. Dizer que os anjos devem significar seres etéreos e nunca mensageiros humanos é contrário a outras passagens da Escritura. Marcos 1:2, Malaquias 3:1 e Lucas 7:24 e 9:52. Sabemos que Jesus está segurando as 7 estrelas, que são mensageiros, em sua mão direita, para enviá-las como autoridade e para protegê-las. A interpretação de que os mensageiros, as congregações, são seus pastores faz sentido se considerarmos os pastores como enviados e comissionados por Cristo. São responsáveis pelo desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Os pastores vêm e vão, mas a responsabilidade pastoral permanece. Durante a era veterotestamentária, Israel era indiviso e representava uma unidade.
Nos tempos apostólicos, entidades nacionais emergiam na formação de sinagogas, por exemplo, a Sinagoga dos Homens Livres e dos Judeus de fala grega, Atos 6:9. Quando as igrejas foram estabelecidas, diferenças nacionais e idiomáticas tiveram seu papel. Não obstante, todas essas igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor expressam unidade básica. São os candelabros de ouro que dissipam as trevas do mundo em que Deus as colocou. Então é isso a compreensão acerca do capítulo 1 de Apocalipse, que tem seus termos, né, termos difíceis ou meio complexos, né, talvez não tão difíceis, mas que é uma complexidade de ideias que não dá para ter tudo em mente se não for anotado, né? São coisas que tem que anotar cada versículo, entender cada versículo, né? E é isso aí. Eu espero ter trazido um conhecimento, né, para quem procura sobre o capítulo 1 de Apocalipse também. Terão outros capítulos de Apocalipse aí, e que eu vou estudar com tranquilidade, e depois eu trarei de novo para o canal novos capítulos de Apocalipse, até que seja entendido todo o Apocalipse.